dia para você nesta segunda-feira. Hoje é dia 10 de setembro, uma semana linda e abençoada que está apenas começando. E se você perdeu o programa da última sexta-feira, deve estar no mínimo estranhando. Cadê a talentosa Marielle Jacon, que não está aqui no programa hoje? Pois é, gente, a Marielle assumiu o jornalismo da Rede Família no RF News a partir das 18h15. Ela começa hoje e ela conta, é claro, com o carinho e com a audiência de todos vocês. E por isso, a partir de hoje também e até a 1h da tarde, você segue juntinho comigo aqui no nosso programa no RF com você. E é claro, eu conto com o seu carinho, com a sua audiência e, como sempre, com a sua participação. E aí, está curioso para saber o que vai ter hoje aqui na minha estreia? Então, olha só. O feriado foi violento nas estradas gaúchas. 20 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Mr. Catra morre aos 49 anos. O cantor lutava contra o câncer. Em Limeira, adolescente morre ao pular de passarela para tentar fugir da polícia. Médicos divulgam novo boletim sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Novas pesquisas apontam possibilidade de vacina contra a acne. E você vai descobrir ainda hoje a diferença entre o ovo caipira e o ovo de granja. Será que os nutrientes são os mesmos? E no RF com você tem a primeira reportagem da série sobre o vestibular. O programa só está começando. Daqui a pouquinho tem a reportagem do dia e você aí de casa vai descobrir juntinho comigo a diferença entre o ovo caipira e o ovo de granja. Será que os nutrientes são diferentes? Não perca, é daqui a pouquinho. Mas nós começamos com as principais notícias do dia e, infelizmente, com uma notícia trágica. Nas rodovias gaúchas, o feriado foi violento. Mais de 20 pessoas morreram em acidentes de trânsito. 2 pessoas morreram no acidente envolvendo uma caminhonete e um ônibus. Foi na ERS 404, em Rondinha, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, os 2 veículos bateram de frente. O motorista da caminhonete morreu na hora. Já o motorista do ônibus foi hospitalizado em estado grave, mas não resistiu e também morreu. Neste acidente morreram um homem de 63 anos e uma mulher de 61. Outras 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Passo Fundo. Um ônibus com placas de Marau bateu atrás de um caminhão com placas de Erechim. O acidente foi na ERS 135 em Sertão, Norte Gaúcho. Na BR 285 em Muitos Capões, nordeste do estado, um carro saiu da pista em uma curva e capotou. 6 pessoas estavam dentro. Morreu um jovem de 19 anos. Na Estrada do Mar, em Osório, um Porsche avaliado em mais de R$200 mil se envolveu em acidente. O motorista foi encaminhado ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Na ERS 118, em Gravataí, na região metropolitana, mais um acidente, mas desta vez sem feridos. O casal que estava no carro sofreu lesões leves. O motorista tentou desviar de um animal e perdeu o controle do veículo. Em São Paulo, o final de semana também foi violento. 4 pessoas morreram em Carapicuíba e Osasco. Em Carapicuíba, o ataque aconteceu em frente a esta lanchonete em uma rua sem saída. Segundo testemunhas, 4 homens fortemente armados chegaram em um carro prata, desceram e atiraram contra quem estava no local. 3 pessoas foram atingidas pelos disparos, 2 morreram. Eduardo Florentino, dono da lanchonete, e Jonatas Batista, que era mecânico e consertava o carro de Eduardo na hora do crime. Os bandidos, que usavam coletes à prova de balas, fugiram. Outro ataque aconteceu aqui em Osasco, a 7 quilômetros de Carapicuíba, meia hora depois. 3 estudantes estavam sentados aqui nesse escadão quando homens fortemente armados chegaram em um carro prata e atiraram. 2 morreram na hora. Felipe Santos Soares fazia 21 anos no dia em que foi morto. Robson de Souza Gonçalves tinha 18. No local também foram encontradas cápsulas de pistola e de fuzil. A população está com medo, já que há 3 anos, nessa mesma rua, um bar foi um dos locais da maior chacina do estado de São Paulo. 23 pessoas foram mortas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Itapevi.
E morreu ontem, aos 49 anos, o cantor Mr. Catra. Ele lutava contra um câncer. Catra deixou 32 filhos. O filho Alan foi um dos últimos a ver Catra vivo. Conversou com o pai poucas horas antes de receber a notícia da morte. Estava sedado, né? Não estava abrindo a vista, não estava conversando, mas estava ouvindo tudo. Balançava a cabeça. Eu entrei, falei que eu amava ele muito. Mr. Catra tinha 49 anos e lutava contra um câncer gástrico há 1 ano e meio. Chegou a perder mais de 30 quilos durante o tratamento. No último mês foi internado várias vezes. A gente foi visitar ele, ele estava bem, estava esperançoso. Conversou com a gente sobre nossa carreira, sobre nosso futuro. E é isso que ele deixou pra gente, esse legado, né? De ensinamento. Ele sempre foi um cara carinhoso, sempre foi sábio, sempre cobrou muito da gente como pessoa. E eu espero ser um bom pai como ele foi. O velório em São Paulo foi restrito a amigos e familiares. Ainda nesta manhã, o corpo de Mr. Catra segue para o Rio de Janeiro, onde acontece um velório aberto aos fãs e o enterro. O cantor passou os últimos dias internado neste hospital em São Paulo. O rapper Mano Brown, dos Racionais MCs, esteve no local logo depois que a morte foi anunciada. Atendendo a um pedido de Mr. Catra, as córneas dele foram doadas. Mr. Catra começou a carreira como guitarrista de uma banda de rock. Passou pelo rap e no funk encontrou a maior paixão. Um novo videoclipe que seria lançado esta semana foi adiado depois da internação. Catra deixou 4 álbuns de músicas inéditas já gravados. Me largou quem pensa que é voltar, mas já passou a hora. E agora? Sempre pensando positivo, vamos voltar a cantar, vou voltar ao que eu era. E tem 4 obras deles que ele deixou prontas, gravadas. Para isso, tá tudo pronto, irmão. Daqui a pouco isso vai passar. O funkeiro deixa 3 mulheres, 32 filhos e 4 netos. E a Polícia Civil prendeu um dos líderes do tráfico de drogas nas comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele estava internado no Hospital Getúlio Vargas desde agosto. Gabriel Júnior Pinto de Brito foi preso no quarto do hospital onde estava internado há 20 dias. Você está preso por associação para tráfico e organização criminosa, ciente? O suspeito foi atingido em uma operação do Exército em agosto nos complexos da Penha e do Alemão e conseguiu ser socorrido sem levantar suspeita ao se passar por morador. 3 militares e 5 suspeitos morreram nas ações que faziam parte da intervenção federal. Gabriel é conhecido no mundo do crime como Verruga e seria um dos chefes do tráfico das comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, dominadas por Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, que está preso. O traficante cumpre pena em presídio federal no Rio Grande do Norte. E seria Gabriel um dos homens de confiança de Beiramar. Segundo policiais da Delegacia de Combate às Drogas, o suspeito administrava a movimentação financeira da quadrilha. Gabriel é o segundo suspeito de tráfico preso no Hospital Getúlio Vargas depois da operação nas comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. No mês passado, Éber do Nascimento Cândido, apontado pela polícia como chefe do tráfico da comunidade do Jacarezinho, também estava internado. Ele se passou por um morador e foi socorrido depois de levar um tiro, mas acabou descoberto no dia seguinte. E mais violência no Rio de Janeiro. A polícia prendeu um homem que assaltou um ônibus. Durante o crime, 2 pessoas morreram. Câmeras de segurança registraram toda a ação. O passageiro entra em luta corporal e quase domina um dos bandidos. O outro comparsa faz vários disparos. Os tiros atingiram Vanderlei de Oliveira Paulino, de 45 anos, que tentou conter o suspeito. Ele era segurança de um banco e estava prestes a se aposentar. A outra vítima era Aldemir Felipe Nascimento de Souza, que tentava proteger a mulher e a filha. Aldemir estava de folga e seguia com a família para a praia. Diogo de Almeida Santiago, de 34 anos, foi preso na comunidade do Jacaré, onde mora. Na casa do suspeito, os policiais encontraram um revólver. Ele foi levado para a divisão de homicídios da Baixada Fluminense.
O Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto do Diogo e ofereceu recompensa de R$1.000 para quem desse informações que chegassem até o suspeito. Apenas Diogo teria sido identificado pelas câmeras de segurança do ônibus. A polícia continua com as investigações para chegar até o segundo suspeito do assalto. É triste ver pessoas de bem morrendo por conta da violência no Rio de Janeiro. E a polícia prendeu o homem acusado de matar o taxista José Oliveira em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Cigano, como era conhecido, tinha fugido junto com uma mulher para o interior da Bahia logo após o crime. Este vídeo mostra o momento em que o suspeito discute com a mãe e entra no carro da vítima, motorista de um aplicativo em Mesquita, na Baixada Fluminense. O suspeito estaria em fuga por supostamente estar sendo ameaçado por outros criminosos. O motivo ainda é desconhecido. Efetuou o disparo por trás, foi um tremendo covarde, meio para olhar no olho do moleque, não deu nem chance, o moleque morreu sem saber por quê. Deviano Fernandes Lima, de 25 anos, conhecido como Cigano, foi preso em Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão por ter participado diretamente da morte de Sérgio de Lima Dias Júnior, de 32 anos, no último dia 22 de agosto. Antes de ser preso, Cigano saiu do Rio de Janeiro e passou pelos estados do Espírito Santo e São Paulo. Ainda de acordo com a polícia, Cigano está envolvido na morte de um taxista que saiu de São Paulo para fazer uma corrida até Campos, no norte fluminense. José de Oliveira Filho, de 64 anos, foi morto com um tiro na nuca. O corpo dele foi encontrado em Rio Bonito, região metropolitana do Rio. O primeiro taxista que eles pegassem, eles iam fazer a maldade que fizeram com ele. Qualquer um que fosse nessa corrida, ia acontecer a mesma coisa. Poderia ser eu, um parceiro ali, um colega aqui, qualquer um que fosse, não ia voltar mais. Deviano já tem passagens por porte de arma, tentativa de homicídio e estupro. Violência que não acaba mais. E uma médica morreu após ser assaltada e atropelada por bandidos com o próprio carro em São Paulo. A polícia identificou os criminosos e, pasmem, eles são menores de idade. Uma peça de roupa no asfalto e imagens de câmeras de segurança. Material que ajuda a contar a história da morte da médica Maria Elisa Calipo Aquino de Alencar, de 57 anos. Quarta-feira, 8h40 da noite. 3 homens sobem a avenida pela calçada. Um veículo passa. A câmera não mostra, mas ele para no semáforo. É o carro da médica. Em seguida, aparece um carro branco que é cercado pelos criminosos. O motorista percebe a tentativa de assalto e foge de ré, na contramão. Em outra câmera, no alto da tela, dá para ver que os bandidos então atacam o carro da médica que estava parado no farol. Ela desce do veículo. Na sequência, uma luz forte aparece. É uma viatura policial que estava numa rua próxima. Os policiais param na frente do carro. Um dos bandidos foge correndo. Os outros 2 entram no carro da vítima e arrancam de marcha ré. Esta outra câmera mostra a fuga dos assaltantes. Eles atropelam a médica, que fica presa embaixo do veículo. Eles entram na rua de ré, batem no carro vermelho estacionado e invadem a avenida na contramão. Segundo a polícia, depois que ficou presa embaixo do veículo, a médica teria sido arrastada por alguns metros. Quando começa a perseguição, a viatura policial em alta velocidade passa bem perto da médica. Maria Elisa fica caída no asfalto. A médica foi levada para o hospital, mas já chegou sem vida. Na mesma noite, o marido e a filha dela foram à delegacia. No carro da médica, os sinais do atropelamento. Eliane Rocha mora em frente ao local do crime. Ela viu tudo da janela de casa. Foi assim uma cena que eu jamais vou esquecer na minha vida. Quando abordaram ela, tiraram ela do veículo. E na hora que tiraram ela do carro, ela foi tentar ir para a calçada. Só que bem na hora foi quando eles viram a viatura e deram ré e a levaram junto.
Arrastaram ela mais de 100 metros. Ela foi embaixo do carro até a esquina seguinte. Dos 3 assaltantes, apenas um, que tem 15 anos, foi apreendido. Ele estava com uma pistola de brinquedo que teria sido usada no crime. Aqui na delegacia para a Polícia Civil, ele se manteve em silêncio e não quis dizer nada. Mas para os policiais militares, o menor disse a eles que realmente participou da execução do roubo. 2 bandidos ainda estão foragidos. Um deles é menor de idade e já foi identificado pela polícia. Antes do carro da médica, os bandidos abordaram outro veículo. O motorista escapou de ré. De acordo com o consultor de segurança, esta reação só deve ser tomada se o carro for blindado. Já tivemos vários roubos que a pessoa morreu. Levou um tiro e morreu. Por quê? O ladrão é com a arma engatilhada. Você vai começar a fugir, você não vai ser mais rápido que a bala, que o tiro. O projétil é muito rápido. Então, o que acontece em si? A gente não recomenda que fuja. Ponto. Andar com os vidros fechados e ficar de olho no movimento da rua também é muito importante. Um cuidado que muita gente esquece de adotar é o de esconder os objetos de valor. Tem que evitar ao máximo ser atrativo ao criminoso. E o que atrai um criminoso? Objetos deixados no carro. Então, se eu estou com o celular na mão, o smartphone, se eu estou com um tablet, às vezes as pessoas, não, eu vou dar uma parada no trânsito, dar uma olhada, consulto, deixo em cima do banco o tablet ou o celular, ou coloco o telefone bem no vidro aqui com o GPS, com alguma coisa que eu queira me ajudar. Mas, de preferência, coloque ele mais baixo. Você pode encaixar no seu painel. E lembre-se, não existe um horário certo para o bandido agir. Nós temos roubos e furtos 24 horas. Então nós temos que tomar cuidado, adotar hábitos seguros de dia e de noite. Se tudo isso não evitar o interesse do bandido, é recomendável sempre manter a calma. Quando começa um crime, é o ladrão que manda. Ele pode falar, me dá o celular, me dá aliança, me dá a carteira, me dá aquilo, sai do carro que eu vou levar, não sei. Mas a velha e boa recomendação continua, não reaja. Agora uma notícia no mínimo absurda. Olha só essa história. Um carcereiro foi preso depois de chegar na delegacia embriagado e soltar todos os presos. O crime só foi descoberto porque um dos criminosos se arrependeu de ter fugido e ligou, contando tudo para a polícia. Um dos presos que foi solto pelo carcereiro se arrependeu. Felinto Lopes Feitosa, de 52 anos, ligou para a delegacia e entregou onde estava. Prestou depoimento e voltou para a cela. Os policiais passaram toda a madrugada fazendo buscas à procura dos fugitivos. Até a noite deste domingo, 6 continuavam soltos. Dos 8 presos que estavam na cela, um não quis fugir. Ficou aqui na delegacia e contou a seguinte história: que Anderson teria chegado bêbado ao trabalho, aberto a cela e mandado todos irem embora. Mas o policial nega. Diz que foi rendido por um preso, levou um golpe e desmaiou. Que quando acordou, todos já tinham fugido. O carcereiro chegou a ser preso por corregedores da Polícia Civil. Deixou a delegacia, que fica na zona leste de São Paulo, algemado. Mas passou por uma audiência de custódia e acabou liberado. Vai responder ao processo em liberdade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que o carcereiro foi preso após facilitar fuga de presos e ressaltou que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta por parte de seus integrantes, que vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar que, no final, poderá resultar na demissão do agente. Que história, hein? E um adolescente de 16 anos pulou de uma ponte de mais de 7 metros para tentar fugir da polícia aqui em Limeira. Ele estava sendo perseguido por suspeita de tráfico de drogas. A Guarda Civil Municipal foi até a Área Verde, no bairro Parque Hipólito. O local é muito conhecido como ponto de distribuição de drogas. 2 pessoas foram abordadas durante a operação. Eles tentaram fugir da polícia e pularam uma passarela de mais de 7 metros. Um homem de 18 anos ficou pendurado na grade da passarela e foi resgatado pela GCM. Já o outro, um adolescente de 16 anos, não resistiu e morreu no local.
Com um deles foi encontrado cerca de 200 flaconetes de cocaína e uma quantia em dinheiro. Um terceiro indivíduo também foi detido, suspeito de ser olheiro do tráfico. Ainda em Limeira, a guarda encontrou 3 motos em uma casa, no Jardim Inocop. A polícia chegou até o local após uma denúncia, que na residência estavam 4 pessoas. Um jovem de 19 anos, 2 adolescentes de 15 anos e uma outra adolescente de 16 anos. O homem alegou que comprou as motos por R$1.000. Uma delas foi furtada no último dia 8, no Parque Hipólito. O caso agora será investigado. Ainda sobre saúde, vamos falar da falta dela, na verdade. A situação em postos de saúde chega a ser humilhante para muitos pacientes. A espera do Valeri por atendimento foi angustiante. Demorou 9 horas para o aposentado de 69 anos ser atendido no pronto-socorro do Hospital do Servidor Estadual, em São Paulo. Sentado na cadeira, sem dormir, sem alimentação, com meu marido de 69 anos. Foi triste, foi terrível, me senti assim uma pessoa, assim, a pior pessoa do mundo, foi muito humilhante. Depois do atendimento, foi um longo caminho até serem feitos os exames. Ele estava com embolia pulmonar, então quando chegou os exames de sangue à noite, já deu uma suspeita de embolia. Ela pediu a tomografia para confirmar. E foi confirmado, com a tomografia, isso 11 horas da manhã no outro dia. A esposa do aposentado registrou a revolta neste vídeo gravado com celular. Então o responsável não tem ninguém. Nós estamos 24 horas aqui, com embolia pulmonar, esperando o resultado do exame, já tomou remédio para dor, já venceu o remédio. Indignação que é compartilhada com outros pacientes e parentes à espera de atendimento. Chamou a polícia de uma vez. Cadê? Não aparece um médico desde as 7 horas da noite. Muitos idosos na mesma situação. Quantos anos o senhor tem? 86. Chegou que horas ontem? 7 horas da manhã. A ficha dele ficou a noite inteira perdida. Eleni também ficou indignada com a demora para socorrer o pai, de 87 anos. Fiquei 17 horas aqui aguardando aguardando o laudo e para ser atendido para ter um resultado. O IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, responsável pelo hospital, disse que a demora foi por causa de uma manutenção nos servidores e que os usuários do hospital foram comunicados do transtorno e foi feito um plano de ação para diminuir os impactos da operação manual. Mas o problema aqui não é pontual. O Ministério Público move 2 ações contra o IANSP. Numa delas, pede mais transparência na agenda dos médicos e na outra pediu o afastamento do superintendente do hospital. Quanto tempo está demorando esse pedido? Você ela está sem quê? Eu queria clínico geral. Mais de 3 horas. A demora no atendimento dos pacientes aqui no Hospital do Servidor Estadual diz respeito a normas do Conselho Federal de Medicina. Desde 2014, 2 resoluções do Conselho estipulam que o tempo de espera num pronto-socorro não deve ultrapassar 2 horas e que a permanência no serviço, aguardando alta médica, internação ou transferência, seja de até 24 horas. Mas não é isso que se vê em alguns hospitais. Com uma câmera escondida, nossa repórter investigativa flagrou uma demora acima do normal também no Hospital Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Estão esperando atendimento também? Esperando os exames ficar pronto. É demorado, né? Nós estamos de desespero. Idosos, mulheres com crianças no colo, adolescentes, adultos. Todo mundo cansou de esperar. Para fazer a ficha e passar pela primeira triagem, 1 hora. Depois, mais pelo menos 3 para o atendimento médico. Total de 4 horas na unidade de saúde. A pior parte é a dor, O problema é que a rede de atendimento da saúde pública de São Paulo não funciona adequadamente. Então você tem as AMAs, você tem as UBSs que devem atender a população de São Paulo nas questões menores, de menor complexidade. Como essas AMAs e UBSs não funcionam, algumas delas foram fechadas, a população acorre aos prontos-socorros.
e acaba lotando o pronto-socorro em algumas situações que até seria desnecessária se houvesse uma rede pública de saúde que funcionasse adequadamente. Em outros estados, encontramos situações parecidas. Em Minas Gerais, um idoso desmaiou na espera por atendimento em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Pacientes relatam uma espera de até 8 horas. Fiquei mais ou menos 1h30. Aí eu tô até agora, 9h47 que ele foi chamado. Muito tempo mesmo. Na região norte, em Manaus, antes de amanhecer já tem fila na porta da unidade de saúde. Muita gente dorme no local para ser atendido. Eu cheguei ontem 10h15 da noite aqui e estou até hoje. Caos também no sul do país. Em Florianópolis, um dos principais hospitais tem macas nos corredores e demora na marcação de cirurgias. Sempre que existe desrespeito no atendimento, o Ministério Público cobra uma solução do gestor responsável. E se o descaso permanece, abre uma ação civil pública, mas nem sempre o caminho judicial resolve. A prova disso é a ação movida pelo Ministério Público contra a Prefeitura de São Paulo por melhorias no Hospital Arthur Ribeiro Saboia, na zona sul da cidade. Nós ganhamos essa ação, o município não resolve o problema do hospital, a multa diária continua correndo e hoje ela está em mais de R$1 bilhão. Para o promotor, falta compromisso dos gestores com a saúde pública. O que você tem hoje na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro? Centenas de milhares de pessoas que saem dos planos de saúde porque já não podem mais pagar e entram no SUS. E o SUS não consegue dar conta dessas novas pessoas e nem das antigas, porque não tem possibilidade de mais investimento. Então, esse momento da saúde pública é o mais dramático da história recente do SUS. Agora, um outro lado do Sistema Único de Saúde. Olha só o que alguns profissionais fizeram para ajudar os idosos a tomar os remédios na hora certa. A atitude de uma médica e de uma estudante de medicina desta unidade de saúde chamou a atenção quanto à humanização dos profissionais no atendimento aos pacientes. De uma forma simples, usando fitinhas coloridas, elas facilitam a leitura da receita. Aconteceu com um senhor que sofre de diabetes e hipertensão. A gente sempre reparava que ele não aderia adequadamente ao tratamento e aí a gente, em uma das consultas, identificou que ele não conseguia, na verdade, ler as letras da receita. No método da fitinha, cada uma delas ajuda o paciente a saber qual medicação tomar. Essa daqui a gente pensou mais no amanhecer. O amarelo seriam medicações para ele tomar durante o dia, né? Que lembraria o sol, que está de manhã. E o azul, as medicações que ele faria durante a noite. A Manuela, que estagia no posto há um mês, aperfeiçoou o método, que dessa vez deu certo para o paciente. Uma espécie de legenda para ele entender qual era o horário de cada fita. E essa história ganhou repercussão depois que a Gabriela, irmã da Manuela, publicou a foto da receita em um perfil de uma rede social. Comoveu as pessoas foi ver que elas se esforçaram para fazer uma atitude que foi simples, mas que com certeza vai ter um impacto muito positivo na vida do paciente. A gente lida com várias dificuldades que vão ser realidade depois e que não tem como aprender no livro, que a gente só aprende vivendo mesmo. E eu já peguei o tablet, gente, e queria lembrar vocês das participações. Quer aparecer aqui no finalzinho do programa, no RF com você? Então mande a 997318135. Já anota esse número no seu celular e lembra das regrinhas, né? Precisa mandar a sua selfie assistindo o nosso programa com o seu nome e a cidade de onde você mora. Eu vou ficar esperando ansiosamente pela sua participação. Agora, eleições 2018. Os candidatos à presidência voltaram a se enfrentar em um debate na televisão. Veja como foi o terceiro encontro dos políticos.
Na chegada aos estúdios da TV na Avenida Paulista, alguns candidatos falaram rapidamente com jornalistas. Eles estavam acompanhados das equipes de campanha. Participaram Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede, Henrique Meirelles, do MDB, Ciro Gomes, do PDT, Álvaro Dias, do Podemos e Guilherme Boulos, do PSOL. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não participou do debate. Ele está internado se recuperando do ataque à faca que sofreu na última quinta-feira. O PT ainda não indicou o candidato após o TSE barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já o cabo Daciolo, do Patriota, não compareceu, apesar de ter confirmado presença. O debate promovido pela TV Gazeta, Jornal O Estado de São Paulo, Rádio Jovem Pan e o Twitter teve 5 blocos e durou pouco mais de 2 horas. Primeiro, os candidatos fizeram perguntas entre si. Depois responderam a questões dos jornalistas. Na terceira parte, eles voltaram ao embate direto. Em seguida, responderam perguntas de internautas e fizeram as considerações finais. Foram abordados assuntos como educação, saúde, segurança, política econômica, dentre outros. Além disso, pediram a pacificação da sociedade. Esse foi o terceiro debate entre os candidatos à presidência da República. Eles se enfrentam nas urnas no dia 7 de outubro e, em caso de segundo turno, no dia 28 do mesmo mês. E termina nesta terça-feira o prazo para a coligação, encabeçada pelo PT, apresentar um novo candidato à presidência. É que Lula teve a candidatura barrada pela Justiça. Ele segue preso em Curitiba. Termina amanhã o prazo para que a coligação Povo Feliz de Novo, formada pelo PT, PCdoB e PROS, indique um novo nome para a disputa eleitoral. Nesse domingo, o ministro Luiz Roberto Barroso aceitou parcialmente um pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral. O MP alegou que mesmo depois de diversas decisões, suspendendo as propagandas que apresentam Lula como candidato, a coligação ainda divulga peças que mostram, de forma indireta, o candidato Fernando Haddad demonstrando apoio ao ex-presidente Lula. No despacho, Barroso proíbe a coligação de mostrar o presidente Lula como candidato. Se a decisão não for cumprida, a propaganda eleitoral, tanto no rádio como na televisão, poderá ser suspensa. E a Polícia Federal pediu a quebra do sigilo telefônico e de dados do homem que confessou ter esfaqueado Jair Bolsonaro, para tentar descobrir se mais alguém estaria envolvido com o ataque. O candidato à presidência segue internado na UTI de um hospital particular de São Paulo, mas o quadro de saúde dele é de evolução. O boletim médico divulgado no fim da tarde de domingo diz que o quadro de saúde de Jair Bolsonaro continua em evolução. A paralisia intestinal está regredindo, o que significa que o candidato a presidente pelo PSL pode voltar a ingerir alimentos via oral nos próximos dias. A alimentação tem sido, se não me engano, aqui pela veia, né? Ele não tá comendo ainda, não está se alimentando. Ainda tem que ver a questão da retomada dos movimentos peristálticos para o normal funcionamento dos intestinos. Acreditamos que aos pouquinhos isso aí vá sendo restabelecido. Eduardo Bolsonaro disse ainda que o pai saiu da cama e se movimentou pelo quarto pelo segundo dia seguido. Segundo os médicos, ele não apresenta dores. Ele deu uma andadinha bem de leve hoje, né, com a ajuda de um andador, ainda ligado a muitos aparelhos, tá falando pouco. Até os médicos mesmo falam para não estimular ele a falar, porque ele tem que se manter em repouso ainda. Por causa da orientação médica, somente os familiares mais próximos estão tendo contato com Bolsonaro aqui neste hospital da Zona Sul de São Paulo. E ainda assim de forma bem restrita. Ele segue na UTI e apresenta uma leve anemia. A Polícia Federal investiga o ataque e pediu a quebra do sigilo telefônico e de dados de Adélio Bispo de Oliveira, que confessou ter esfaqueado Bolsonaro por divergências ideológicas. A PF quer saber ainda se Adélio recebeu ajuda. Mais 2 pessoas, sendo uma que está internada depois de se envolver em uma briga durante a agressão, são suspeitas de participação no ataque ao candidato. Os advogados de Adélio descartam a participação de outras pessoas, inclusive um mentor intelectual. Mudando de assunto, uma vacina contra a acne. Já pensou? Essa novidade pode chegar ao mercado em breve, já que as pesquisas sobre o assunto estão avançadas.
O reflexo que Bruna vê no espelho é de quem já sofreu com espinhas. O que acontecia? Eu tentava faltar ao máximo na escola. Às vezes eu ficava doente quando tinha uma apresentação que eu tinha que falar na frente de todo mundo. Então foi bem difícil essa parte da escola mesmo, né? Que o pessoal pega muito pesado com bullying. No caso dela, os hormônios estavam desregulados, problema comum na adolescência. Bruna começou a tomar anticoncepcional e passou meses fazendo tratamentos com ácido. Nada adiantou. Mas uma novidade da medicina pode ser a solução para quem sofre com a doença. Cientistas de uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram uma substância que combate a toxina responsável pela inflamação nas glândulas sebáceas que causam as espinhas. Por enquanto, as pesquisas foram feitas com camundongos e fragmentos da pele humana. O resultado foi positivo. A vacina reduziu o crescimento da bactéria associada ao surgimento da acne. Agora há uma grande expectativa para os testes em humanos. Os cientistas querem saber se existem efeitos colaterais. Essa é a grande preocupação dos médicos, já que os remédios hoje usados para tratar a acne mais severa, como a isotretinoína, têm restrições quanto ao uso. Os efeitos colaterais da isotretinoína são bem conhecidos, então é boca seca, olho seco, pele seca, a pele fica super sensibilizada ao sol, pode aumentar os triglicérides e o colesterol. A dermatologista orienta: quem sofre com acne, antes de tudo, deve procurar um médico especialista para descobrir a causa. O ideal é procurar realmente um profissional, porque pode inclusive ser o sintoma de algo mais sério. E que também pode levar a sequelas, que muitas vezes são muito mais difíceis de tratar do que a acne ativa. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar, mais cedo ela se livra daquilo e evita as sequelas futuras. Alguns tratamentos estéticos, como este, que combina luz e ácidos, podem ajudar a tratar as marcas. É importante que o cuidado com a pele continue em casa. O uso de lavar a pele 2 vezes ao dia, com sabonete específico para acne, e o uso de um protetor solar, principalmente um cosmético adequado para a pele oleosa acneica, né? Bruna, que vimos no começo da reportagem, continua o tratamento para remover as marquinhas que ficaram das espinhas. Hoje eu acho que eu tô bem melhor, eu posso melhorar mais, né? Só que eu acho que eu tô muito melhor comparado a antes. Eu não preciso mais ter a franja enorme, eu consigo prender o cabelo que antes eu não prendia, fazer um rabo de cavalo que mostra mais o meu rosto. E agora, mais uma boa notícia. Cientistas desenvolveram uma técnica que pode identificar o melanoma, o tipo de câncer de pele mais grave, por meio de um exame de sangue super simples. Olha só. Quando o câncer de pele é descoberto logo no começo, tem 90% de chance de cura. O problema é que até hoje não existia um exame simples capaz de detectar esse tipo de câncer em estágio inicial. Geralmente, o diagnóstico da doença é feito só depois que os primeiros sintomas, como manchas na pele, aparecem. Mas os cientistas da Universidade Edith Cowan, na Austrália, desenvolveram um exame de sangue simples para detectar o melanoma. Isso antes que ele se espalhe para o resto do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 tumores é de pele. É o tipo da doença que mais cresce entre a população. Só no Brasil, 1/3 de todos os tipos de câncer diagnosticados é melanoma. São 180 mil casos novos todos os anos, segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. O estudo teve 80% de precisão. Isso é um grande avanço. O próximo passo é chegar a mais de 90% de precisão. Quando chegarmos a esse ponto, o teste será clinicamente muito útil, diz Mel Zinman. Mas ainda vai demorar um pouco até o exame estar disponível. A equipe se prepara para uma nova fase da pesquisa. Ela deve durar pelo menos mais 3 anos. E uma médica em São Paulo criou um guia para ajudar os pais a identificarem doenças geradas pela imunodeficiência em crianças. As informações podem até evitar a necessidade de transplantes. Helena tem apenas 8 meses e já passou por uma batalha pela sobrevivência. Quando tinha apenas 4 meses, foi internada com um quadro grave de infecção. A minha bebê, ela começou a tossir muito,
Um padrão respiratório não era legal, uma frequência respiratória totalmente bem alta. Depois de uma série de consultas com especialistas, veio o diagnóstico: síndrome da imunodeficiência combinada grave. A doença, também conhecida como síndrome da criança da bolha, faz com que o organismo não desenvolva defesas contra vírus e bactérias. Ou seja, uma gripe pode matar. E a cura só vem com o transplante de medula. O transplante de medula óssea é o único tratamento atual para curar essas crianças. O problema maior são as infecções, como é a chamada criança bolha, criança que não pode ter contato com nenhum tipo de infecção. E muitas vezes, são crianças que nascem e começam a ter infecções e que vão morrer dessas infecções. A síndrome da imunodeficiência combinada grave atinge cerca de 50 crianças por ano no Brasil. O número pode parecer pequeno, pouco expressivo, mas praticamente todas elas morrem por falta de diagnóstico. Valdênia sentiu na pele a falta de conhecimento da doença. O primeiro filho, Álvaro, morreu em 2013 com 100 dias de vida, depois de muitas internações. O segundo, Felipe, também nasceu com a doença, mas foi diagnosticado rapidamente e com 7 meses fez o transplante. Hoje, aos 4 anos, leva uma vida normal. O Felipe passou ileso, limpo do transplante, muito forte, assim, dando força pra gente. Na tentativa de evitar que tantas famílias sofram com a falta de diagnóstico, uma médica especialista em imunodeficiência do Instituto da Criança em São Paulo criou um guia com sinais de alerta para várias doenças raras. Segundo ela, é preciso ficar atento a infecções repetitivas, desde sapinhos até doenças respiratórias sem resposta à medicação. Doenças como pneumonia, infecções virais persistentes, candidíase e diarreia em bebês até os 6 meses. E a baixa de linfócitos T nos exames de sangue. Helena passou pelo transplante e está prestes a receber alta do hospital em São Paulo. Eu vejo hoje minha filha respirar. Eu consigo ver ela respirar sem aparelho. Isso pra mim não tem preço. Que boa notícia, né? E agora você vai conhecer os riscos e os cuidados que precisam existir no uso de carrinhos de bebê. Os acidentes têm aumentado no país. Miguel rejeitou o berço nos primeiros meses de vida. Só pegava no sono se fosse no carrinho. Pela praticidade, a mãe cedia. Até que uma noite ela acordou com um susto. Ele deve ter se mexido bastante no carrinho e ele escorregou por baixo do carrinho e caiu e bateu o rostinho no rodapé do chão. Eu fiquei desesperada, primeiro porque ele começou a chorar e eu estava dormindo, eu acordei e eu fui pegar ele no carrinho. E eu não encontrei ele no carrinho, então assim, aquela hora eu gelei. O bebê tinha apenas 3 meses, ficou com este hematoma no rosto. Desde então, Miguel só fica no carrinho por poucas horas, de cinto afivelado e com algum adulto de olho nele. A sorte foi que o edredom escorregou antes dele e ele caiu em cima do edredom, mas poderia ter sido mais sério. Eles, além de confortáveis, parecem seguros. Muitas famílias acham que bebês de poucos meses não precisam ficar presos ao cinto porque mal se mexem. Mas há casos de asfixia pelas fitas soltas e até pelas grades de proteção do equipamento. O sufocamento é justamente a principal causa de morte acidental com crianças de até 1 ano de idade. Queda fica em 3º lugar. E o número de sufocamentos só aumenta. De 2001 até 2016, a alta foi de 12%. Tem o bebê se enrolar em alguma cordinha, que pode ser uma cordinha de persiana, pode ser uma fitinha do cinto que a gente não amarrou, enfim, qualquer fio mais longo, né? Então ele se enrolar e aí, né, aconteceu o estrangulamento, ficar sem respirar. Carrinhos e bebês conforto são feitos para o transporte e sempre com a supervisão de um adulto. O alerta vai para a posição que os bebês costumam ficar. Estar só um pouco inclinado, como geralmente eles permanecem no equipamento, pode ser o suficiente para sufocá-los. É a chamada asfixia postural. Especialistas explicam que a cabeça do bebê representa 25% do peso total do corpo. Para se ter uma ideia, dos adultos corresponde a 6% do peso do corpo. Dependendo de como a cabeça vai caindo, a criança não consegue respirar nem mudar de posição. Ele ainda
nem tem a firmeza no pescoço, ainda não sabe falar para pedir ajuda. Então, especialmente até 1 ano, é muito delicado e precisa de supervisão o tempo todo. Gabriele também explica que berço seguro é berço sem enfeites e almofadas. E aquele hábito de apoiar o bebê conforto em cima de móveis também é perigoso. Esse bebê conforto, ele é ovalado aqui, então é muito comum, as famílias chegam, às vezes põem em cima da mesa, sabe? Que nem aqui na correria. E ele se mexe. Então o bebê começa a mexer aqui, tá sem cinto, é muito fácil de tombar. Daniel adora dormir no carrinho. Tatiane até deixa, mas não sai de perto. E agora no frio, principalmente, a gente coloca bastante cobertor. Você não sabe se ele vai virar a cabeça, se de repente ele não consegue respirar. Mas aí eu vou e volto e fico de olho nele o tempo inteiro. E quando são gêmeos, o carrinho é ainda mais útil. Mas aqui nessa família, nenhuma soneca é tirada em lugar errado. O equipamento é para o transporte e só assim, com os cintos bem afivelados. São coisas simples de fazer que coloca o bem-estar dos bebês em primeiro lugar, né? A gente sabe da gravidade de um possível acidente, principalmente em bebês pequenos. Então a gente tenta seguir todas as regras para evitar transtornos e não colocar os bebês em risco. Agora preste atenção nesta notícia. O chefe de cozinha, Rodrigo Oliveira, tem apostado nas cores dos alimentos para atrair os clientes. E a iniciativa tem dado certo. O movimento no restaurante aumentou. Os legumes coloridos deixaram os pratos mais bonitos e o restaurante ainda mais movimentado. A comida daqui é sempre muito gostosa, é uma variedade diferente até que a gente não encontra em outros lugares. Para o chefe, a inspiração para inovar no cardápio vem justamente dos alimentos. O nosso caminho mais direto para essas sementes nativas ou vindas de fora é sempre o produtor. É quem tem expertise sobre a terra, sobre o alimento, porque ele sabe que pode experimentar ou usar no campo, que a gente vai fazer a nossa parte e também tentar entender o produto, as possibilidades, usos. Alguns variam de acordo com a estação. Mesmo assim, o chefe já escolheu o queridinho dele. Tem algo que me encanta particularmente, que são os rabanetes. Você pode servi-los crus, pode fazer conservas, fermentações, cozidos, um monte de possibilidades. Dos restaurantes de São Paulo para o interior paulista, essa é uma das plantações de onde vem parte dos produtos. O Baldo é produtor há 15 anos. Há 4 começou a trabalhar com os legumes coloridos. Hoje tem mais de 30 variedades no terreno. Cenouras de cores diferentes, abobrinhas, tomates, couve-flor. Eu acabei conhecendo alguns chefes que trabalham com uma culinária, uma gastronomia mais sofisticada, e eles tinham essa necessidade e me perguntaram se eu poderia plantar, e eu comecei a fazer algumas experiências com as beterrabas coloridas. Comecei a levar essas amostras e os chefes foram me apresentando para outros chefes e com isso acabou formando um mercado interessante. Todas as sementes são importadas e cada variedade tem um tempo específico de cultivo. Por isso, a dedicação de quem cuida das plantações é fundamental para que os legumes coloridos se adaptem bem ao solo brasileiro. Os legumes podem levar de 1 a 6 meses para chegarem ao ponto de serem vendidos para os restaurantes. Continuo procurando, continuo pesquisando. Toda vez que alguém me pede alguma coisa diferente, eu tento. E, em geral, a gente tem sucesso. Agora, tudo depende justamente da receptividade de mercado. Depende do volume, depende da escala. A parceria entre produtores e chefes deu tão certo que tem surpreendido os apreciadores da boa gastronomia. Quando você tem à sua mão uma oferta grande, diversa, que para nós diversidade é riqueza, o processo criativo é muito mais intenso, muito mais produtivo. E nós vamos para a reportagem especial do dia. Você sabe qual é a diferença entre o ovo caipira e o ovo de granja? Muita gente tem essa dúvida e não faz a menor ideia do que muda entre um e outro. Chegou a hora de descobrir. Olha só. Como você prefere o ovo? Ovo frito que eu gosto, né? Como omelete, massa de panqueca. Gosto de comer ele cozido assim com a geminha meia crua.
Ah, mas e quando o assunto é a origem desse alimento? Costumam comprar o ovo tradicional, ovo caipira. Mas você sabe quais são as diferenças reais entre um e outro? Para boa parte da população, o ovo caipira é mais escuro do que o de granja, mas isso não é regra. A cor da casca tem mais a ver com a raça da galinha do que com a maneira como a ave foi criada. Com a gema, a situação é diferente. Esse aqui é o ovo de granja e esse é o caipira. Esse tá com a cor mais forte, tá mais escuro. Isso. Por que isso acontece, você acha? É por causa da alimentação da galinha. A galinha de granja vive presa e só come ração. A caipira fica livre e se alimenta também de pequenos insetos e plantas. Isso costuma aumentar a pigmentação da gema. A dona Aparecida não tem dúvidas de qual é o melhor. Mas é uma... Qual dos dois você prefere? Caipira? O sabor é diferente. Ele é mais forte, né? Assim. Pelo país, a galinha caipira recebe outros nomes. No sul, é conhecida como colonial, enquanto no norte e no nordeste é chamada de capoeira. Mas independentemente do nome, a preferência pelos ovos caipiras deve crescer. Segundo uma pesquisa encomendada por uma organização de proteção aos animais, 81% dos entrevistados dizem se preocupar com a forma como os bichos são tratados pela indústria alimentícia. Hoje, a maioria da população, quando perguntada a respeito, ela já diz que ela preferiria que ela consumir um produto, mesmo que fosse um pouco mais caro, mas que não tivesse crueldade animal. O assunto veio à tona depois de uma grande rede de supermercados anunciar que até 2028 não vai mais comercializar ovos industrializados, ou seja, produzidos em grande escala. Nas granjas, as aves vivem presas. Além disso, a maioria dos criadores usa antibióticos e substâncias para acelerar o desempenho. Tudo isso para evitar doenças e aumentar a produção. Não há comprovação científica de que esses componentes façam mal à saúde. Mas alguns países, como os Estados Unidos, decidiram impor a redução na quantidade desses aceleradores. É ofertado comida 24 horas, eles só comem. A ração ela é totalmente manipulada, vai adição inclusive de corante para deixar a gema mais amarela. Ainda segundo a pesquisa, 63% das pessoas consideram inaceitáveis esses procedimentos. No artigo 225, a Constituição Federal proíbe a crueldade contra os animais. O problema, segundo a diretora da ONG, é que não há leis especificando quais práticas são ilegais. Já as galinhas caipiras podem ciscar à vontade. A ração delas é vegetal, então basicamente milho e soja. Não tem aditivos como hormônios e corantes. Dona Aparecida, com o ovo de granja e o caipira, tenta mostrar como isso faz a diferença. Dá pra ver que o ovo caipira realmente é mais amarelinho. E nas receitas, será que cada tipo de ovo altera o resultado? A dona Rosimeire é produtora rural e garante: o pão de queijo só fica bom com ovo caipira. Esta aqui é uma produção industrial de pão de queijo feito com ovos de granja. Já essa outra bandeja aqui é uma fabricação artesanal com ovos caipiras. Será que vai dar diferença no sabor, na textura ou na cor? Vamos aguardar para ver. Enquanto isso, ela prepara um cafezinho para acompanhar. Esse é com ovo caipira, é o caseiro. Sim. E esse aqui é o industrializado. A cor, sem dúvida, é muito diferente. Não dá para comparar.
Então, nesse nosso lanche vai ser assim, você fica com o de granja, eu fico com o caipira. E nós vamos fazer mais uma pausa aqui no RF com você. E eu conto com o carinho da sua audiência e com a sua participação aqui no WhatsApp. Ó, anota o número no seu celular, é o 997318135. Eu estou esperando a sua selfie. Você pode aparecer aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência. E agora a gente vai continuar a ver a reportagem sobre a diferença entre o ovo caipira e o de granja. Você sabe exatamente qual é qual? Então, olha só. Mas será possível vender apenas ovos caipiras, como promete a rede de supermercados? Uma galinha caipira produz em média 280 ovos por ano. Nas granjas, essa quantidade pode chegar a 330 ovos por ano. Em Itatiba, no interior de São Paulo, o repórter Gerson de Souza foi conhecer uma granja que trabalha exclusivamente com ovos caipiras e tem boa produtividade. O segredo é uma melhoria na qualidade da água e uma alimentação balanceada dos animais. Aqui eu preciso de 4 funcionários para estar tocando a granja. Lá é tudo automatizado, então o custo é bem diferente. A gente estima algo em torno de 100% do custo de um ovo industrial. Luiz Ricardo Bianchi é presidente da Associação Brasileira da Avicultura Alternativa. Ele explica que a venda de ovos caipiras está em plena evolução. O nosso nicho, que já é um nicho em expansão, ele cresce em torno de 20% ao ano, é um crescimento muito forte, até numa época de recessão. Esse crescimento vem justamente da mudança de postura das empresas, forçada pelas novas exigências do consumidor. Mas não tem mágica. Ovo caipira é mais caro. Num primeiro momento, isso vai encarecer os produtos. Só que com o passar do tempo, todo mundo entrando nessa linha, mudando a produção, recebendo auxílio governamental, esse aumento do preço ele vai se diluir. Bianchi não acredita no fim da produção industrial. Ainda vai ter espaço no mercado para esse ovo que é muito barato. Antes que se pense numa demonização do ovo industrial, nós precisamos elogiar a qualidade do ovo que nós produzimos. Outra opção são os ovos orgânicos, que também são produtos de galinha criada solta. Sempre os ovos orgânicos ou então o caipira. Se eu chegasse aqui e não tivesse ovo orgânico, provavelmente eu não levaria, né? Eu procuraria em algum outro lugar ou essa semana eu ficaria sem ovo. Mas atenção, ovos orgânicos não são a mesma coisa que ovos caipiras. No caso das galinhas que botam os ovos orgânicos, a ração é 100% orgânica. Uma galinha com produção orgânica, por exemplo, a ração que ela come é totalmente vegetal, basicamente milho, soja, é 100% orgânica, consequentemente não tem contato com agrotóxicos e esses animais, eles não recebem nenhum tipo de aditivo. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2017 o Brasil produziu 40 bilhões de ovos. Em média, o brasileiro come 190 ovos por ano. Ou seja, praticamente um dia sim, um dia não. A maioria das vezes é ovo de manhã, ovo à noite. Toda semana uma dúzia. Vai, né? Desde omelete até no bolo, aí vai, né? Mas será que na hora da compra todo mundo sabe identificar cada tipo? Pra mim eu acho que é tudo igual. Para não ter dúvidas, basta seguir uma dica simples. As etiquetas deixam muito claro, tem produtos que têm várias certificações. Certificações orgânicos. E hoje as distribuidoras, elas colocam especificações, né? Vem tudo escrito. Esses aqui, ambos, tanto o vermelho quanto o branco, eles são de aves criadas livres de gaiola, né? Então, sem confinamento. E aqui tem uma certificação. Agora veja, na prática, a diferença de preço. Uma caixa com 10 ovos orgânicos custa, em média, R$15. A mesma quantidade de ovos caipiras custa R$10. O ovo de granja, R$6. Vai ofertar vários tipos de nutrientes que vão auxiliar na nossa imunidade, na visão,
que ele é rico em beta-caroteno, né, que depois se transforma em vitamina A. Saúde óssea, porque também tem vitamina D. Vitaminas do complexo B, que tem uma grande interferência no bom funcionamento neurológico. Além de fonte de proteína, aminoácidos, que no nosso organismo vão auxiliar na produção até das nossas células musculares. Algumas pesquisas indicam que os ovos caipira e orgânico são mais nutritivos do que os produzidos na indústria. Os ovos não só da galinha caipira, mas de galinhas criadas soltas e que podem ciscar livremente, eles são mais ricos em nutrientes e principalmente as vitaminas, porque a galinha ela vai ter uma alimentação mais variada. Falamos muito sobre a diferença entre os ovos, mas e a carne? Também muda? A Patrícia vai mostrar como se faz uma verdadeira galinhada. Essa receita ela vem desde a minha bisavó, que era portuguesa. Eu coloquei o nome de galinhada de mulher parida. É um caldo que você faz que diz que antigamente as mulheres da roça usavam para poder fortalecer as mulheres quando ganhavam os filhos. E agora ela ensina a própria filha. Uma grande diferença é o tempo de preparo. A galinha de granja, você consegue fazê-la em 1 hora. A galinha caipira, em média, 3 horas. E você tem que ter paciência, tem que fazer aos poucos, pingando água aos poucos. Pelo cheirinho aqui, já vi que vai valer a pena ter paciência. Olha, a galinha caipira, como minha mãe sempre me ensinou, ela já por si só é um prato só. Porque ela já tá rica, ela tem o frango caipira, que é a proteína, tem também o biju que a gente colocou por último, que é o carboidrato, tem o caldinho, tem o ovinho, então já é um prato rico. Na tradição delas, esse prato se come de colher. É quase um caldinho. É quase um caldo, é quase uma canjinha. Mas a carne é um pouco mais consistente, mais encorpada. Mais encorpada. São animais que vivem soltos, eles andam muito, elas sofrem um estímulo maior para a produção de músculo. E isso vai alterar na textura da carne. E por me receber aí na sua casa. E hoje o RF com você começa a exibir uma série de reportagens especiais sobre o vestibular. O primeiro episódio vai mostrar a rotina de estudantes que estão prestes a encarar o desafio que é o vestibular. Olha só. Tá de manhã, então tá tudo escuro lá fora. Beleza, mãe? Olha meu café, meu suco detox, minha tapioca e as minhas frutas, né? Como que eu estudo em período integral, então eu preciso me alimentar. Já tô preparada para ir pra escola, eu vou ir pro ponto para poder pegar o ônibus. Agora são exatamente 5h50 da manhã. Quem nos mandou essas imagens foi Gabriela, uma entre 5 milhões de estudantes do Brasil que se preparam para o vestibular. O centro como que tá vazio. Ela mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e frequenta uma escola particular. Bom dia, tio, tudo bem? A aula começa às 7h10. Hoje temos a 7ª aula sobre atualidades. Ainda ninguém chegou. Bom dia, professor. Estou aqui com a minha amiga. Diz um oi. Vim para a sala para esperar a aula começar. Ana Carolina também nos mandou vídeos da corrida rotina que tem. Ela vive o mesmo desafio, encerrar em poucos meses uma etapa da vida escolar que começou há 10 anos. Eu tinha 5 anos nessa foto. Nessa época, eu queria ser médica veterinária. Só que, infelizmente, eu sou alérgica ao pelo de vários animais. Estreito de Gibraltar. Ela mora na zona sul de São Paulo e estuda em uma escola estadual. Vou falar de 5 pontos da árvore que vocês não podem esquecer. É uma carga de estudos puxada. Ana Carolina fica na escola o dia todo. No último intervalo, estamos morrendo de cansaço e ainda tem 2 aulas. E à noite faz o cursinho, onde conseguiu uma bolsa de estudos. É uma grande pressão, porque você sente os professores, eles têm aquela expectativa por trás. Ah, ela é boa aluna, vai passar. Gabriela estuda de manhã, faz o cursinho à tarde na própria escola e depois segue estudando em casa. Que são simulados, né? Que eu presto simulado todo sábado, né? E, bom, eu passo aqui umas 2 horas por dia. Depende muito de como eu chego da escola, né?
Aos 16 anos, Ana Carolina e Gabriela nunca se viram diante de uma escolha tão difícil. Estado de confusão. Eu acho que é meio uma guerra interna, sabe? Eu me cobro muito. É muito complicado você tomar uma decisão nessa idade, porque você não tem certeza do que você quer. É um turbilhão de emoções, a cada momento é uma coisa. Tem horas que eu tô me sentindo calma, mas tem horas que eu fico, não, eu preciso passar, eu tenho que passar. É uma montanha-russa. Muitos jovens acabam, nesse momento, sofrendo, eles têm muita depressão, sofrem muito com ansiedade, em função dessa escolha, porque eles encaram muito de uma forma, como se fosse uma coisa definitiva mesmo. Para muitos jovens, é um momento de grande interrogação. Quem aqui ainda tem dúvidas sobre o que vai cursar? É muita gente, a maioria. Eu tô pensando em psicologia agora, só que antes já pensei em serviço social. Minha dúvida é entre ser professor de educação física ou engenheiro da computação. Na engenharia tem vários ramos, sabe? E aí eu tenho medo de escolher um e começar a cursar e não sei o que eu quero e não ter outra escolha. Assim. Certamente o aluno, com 16, 17 anos, às vésperas de fazer a escolha, ele tem em frente dele um menu de opções que é muito maior do que as das gerações anteriores. E só isso já oferece para ele algum tipo de problema maior do que o que nós tivemos no nosso momento de escolher o curso vestibular, né? Eu mudei de ideia diversas vezes. Eu já pensei em fazer direito, em jornalismo, ciências econômicas, história. A minha escolha final foi nesse semestre. Eu falei, vou fazer relações internacionais ou administração. Ana já pensou em medicina, depois direito, relações internacionais. Você acha que você tomou a decisão certa, que vai ser isso, mas eu sinto que no fundo, talvez, no futuro, eu vá querer mudar de profissão, vá achar que não era isso que eu queria. Eu tô só com 16 anos e eu vou decidir o que eu vou fazer, sei lá, até eu me aposentar. Aí é muito tempo. Estima-se que 65% deles vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Isso é preocupante para o aluno, para a família e para a escola também. Ana Carolina diz que a mãe, dona de casa, apoia, acalma e torce, sem pressão. Ela sente do pai, zelador num prédio, uma expectativa maior. Ainda mais porque ela sempre foi uma das melhores alunas da escola. Se eu passar, você vai ficar orgulhoso? Sim, lógico. Orgulhoso e satisfeito. Se a Gabriela escutar o coração, ela optará pelo curso de Relações Internacionais. Mas a razão recomenda a administração de empresas. Tenho conhecimento, eu já fiz o técnico, então eu sei como que é. É o que recomenda também o pai. Relações Internacionais demandaria custos com os quais ele não pode arcar. Acho que, para nossas condições hoje, nesse ramo ela não ia conseguir ir muito longe, mesmo porque precisa estudar outras línguas, precisa fazer intercâmbio. Então a gente não tem esses contatos. Uma fase nada fácil, né? Só quem passou por vestibular sabe disso. Amanhã tem mais uma reportagem dessa série, tá? Mas agora chegou a hora de você se ver aqui na telinha da Rede Família. Vamos para as participações de hoje. Vamos lá, a Débora, lá da Bahia, a linda Débora. Débora, super beijo pra você, obrigada pelo carinho. A Beronaldo e Eliana, aqui de Indaiatuba, interior de São Paulo. Um beijo enorme pra vocês dois. A Ana Célia. Ana, a gente estava conversando pelo WhatsApp. Super beijo pra você, obrigada pela audiência. A Samanta de Porto Franco, olha que linda, Samanta. Samanta, um beijo pra você também. Essas foram as participações, gente, porque eu preciso encerrar. Mas amanhã eu prometo que eu volto com todas as participações de vocês. Eu queria agradecer pelo carinho, por terem me recebido também nessa minha estreia. Obrigada por me receberem aí na casa de vocês. Eu conto com a sua audiência amanhã, se Deus quiser. Super beijo no seu coração. Tchau!